Deixa eu abrir uma janela. Então, eu vou iniciar o nosso evangelho, depois Malvina vai fazer a nossa oração. O evangelho vai ser nosso texto de preparação do ambiente, que hoje nós vamos falar sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Então, nós estamos estudando muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E hoje, então, nós vimos a porta estreita ontem. E hoje, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, vamos lá. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, é o capítulo 18, item 6, tá bom? E o item 7, o item 8 e o item 9, tudo isso nós vamos ler. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazei obras de iniquidade. Ontem, inclusive, nós vimos o que ontem ou anteontem, o que significa iniquidade. Acho que foi anteontem. É o mesmo que injustiça. Que a justiça é dar a cada um o que é seu, né? É colocar tudo no mesmo patamar. Então, tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais. Porque se nós tratarmos com igualdade, os desiguais, nós estamos sendo iníquos. Né? E se nós tratarmos desigualmente os iguais, nós estamos sendo iníquos também. Certo? Pois vamos meditar nisso. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Por isso que o evangelho de Jesus é prática. Por isso que Jesus nunca escreveu nada. Então, existe uma palavra que se chama epistemologia, né? Na ciência humana, na ciência pedagógica, vamos dizer assim. Epistemologia significa o estudo dos métodos para acessar um conhecimento. Isso é uma das definições de epistemologia, tá? Que conhecimento o discípulo de Jesus quer acessar? Ele quer conhecer o amor, não é? Ele quer saber como amar. Ele quer ter esse conhecimento. E qual é, então, a epistemologia? Qual é o método que Jesus nos dá para que nós possamos compreender o que seja amar, aprender a amar? Então, é ouvir as palavras no sentido de ter atenção e praticar. Então, a epistemologia cristã é uma prática, é um fazer, não é estar em contemplação, não é estar em reflexões,
Isso tudo ajuda, mas não é. Nós só vamos compreender o que seja amar praticando as palavras de Jesus, executando. Tanto que ele diz também, né? Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Por que ele veio cumprir a lei? Porque a lei não estava sendo cumprida, não estava sendo executada, praticada. Então, voltando. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas palavras e não as pratica, ele presta atenção, ele faz reflexões, ele dá palestras sobre as palavras, ele ensina os outros, mas ele não as pratica. Se assemelha a um homem insensato, que não tem senso, que ele ouve, mas ele não tem a percepção real dessas palavras. Um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada ou derrubada. Grande foi a sua ruína. Então, isso está em Mateus 7, e o texto anterior também está em 7, 21, aqui, a 23, aqui 7, 24 a 27. Isso aqui é o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7. Né? Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir, ó, e ensinar. Então, cumprir é aquele que pega os mandamentos e pratica. E com a sua prática ele vai e ensina. Sermão da Montanha, Mateus 5, né? Mateus 5, 19. Ok? Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Então, é difícil você encontrar alguém que não reconheça Jesus, que não reconheça que ele é o mestre, que não reconheça a sua missão. Todos o chamam Senhor, não é? Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhes chamarem mestre ou Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Então, quando fala sacrificam ao orgulho, sacrificam para o orgulho, para o egoísmo, para a cupidez. Cupidez é aquela paixão bem sensual, né? Os sacrifícios que ele faz é para mimar o orgulho, o egoísmo. Então, faz aquele sacrifício de trabalhar para ter um padrão de vida, né, para que todos vejam como eu trabalho, como eu sou bem colocado na vida. Então, faz isso por orgulho. E quantas outras coisas, né? Ou para acumular bens,
ou se sacrifica, mulheres, né? Nós mulheres, mas homens também, hoje em dia, é a vaidade, querendo, né? Muitas pessoas não aceitam a idade que têm, né? E se submetem a tratamentos absurdos, né? De hormônios, de tanta coisa, que não aceitam, né? Que serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, poderão impor-se aos homens, porque não é possível a pessoa perceber, né, alguém que está ali orando, mas ver, vamos dizer, a incoerência dela de uma forma muito evidenciada, né? Poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo. Então, são todos os religiosos que se habituaram e se habituam a cumprir regras, e muitas dessas regras não estão na natureza. Muitas, muitas. Não só na igreja católica, na igreja evangélica, mas também dentro do movimento espírita. Quantos existem que, por não prestarem atenção devida no evangelho, acabam servindo a regras que não são naturais, né? Passam a atender quimeras, né? Exigências familiares injustificáveis e infantis, porque na família estão muitos daqueles que tentarão nos desviar, que tentarão impedir que venhamos a cumprir a palavra, não é? Por exigências incabíveis, mas, não, nós temos que manter isso, aquilo outro, e aí a pessoa, às vezes até gostando que o outro cria embaraços e dificuldades, né? Porque às vezes tem isso, não, meu marido não deixa, minha mulher não gosta, o meu filho, eu tenho que atender meu filho de 30 anos, 25 anos, não, tenho que trabalhar, preciso deixar herança para meus filhos. Mas seus filhos já não estudaram, já não têm suas profissões, para quê ainda continuar nisso, né? Então, são armadilhas, e que parecem que são justificáveis, assim, que aquilo faz sentido, não é? Então, não, eu estou indo muitas vezes no centro espírita, eu preciso sair de férias pelo menos 5 vezes no ano, porque senão minha mulher, senão meu marido, né? Isso tudo é ilusão, gente. Ninguém encarnou para ficar de férias na Terra, pode ter certeza. Não estou dizendo que não vai descansar, que não vai tirar suas férias, mas tem gente que, Jesus, está sempre precisando de distrações. Se distrair um pouco, a gente precisa distrair um pouco. Faz um evento espírita que cansa, né, tal. Quando termina o evento, ao invés de sentir aquela graça, né, e aquilo que vem junto com o dever cumprido, que vem um descansar natural, né, uma endorfina, a pessoa se sente cansada. E aí ela precisa viajar, ela precisa de férias, ela precisa
terminou o evento hoje, amanhã já está arrumando as malas, como se precisasse de um prêmio. Eu estou falando isso porque isso é uma realidade nos espíritas atuais, né? Os pioneiros, não. Pioneiros, não. Chico Xavier, Divaldo Franco, pode prestar atenção. Mas os espíritas atuais, qualquer embate a mais, ele logo tem que fazer as malas. Normalmente é fazer mala. Bom, então, e aí vamos perguntar, né? Mas eu estava lá na reunião mediúnica, quantas pessoas que nós ajudamos no grupo de desobsessão e tal, e agora, né? Como é que eu estou aqui nesse ranger de dentes? Aí o Senhor dirá: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Olha só, iniquidade, vós que tratastes com igualdade os desiguais, e vós que trataste os iguais com desigualdade. Então, prestar muita atenção nas armadilhas que nos são colocadas, mas somente lobo cai nas armadilhas de lobo. Tem que ter cuidado. Vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais vós próximos, que espoliais as viúvas, né? Quantos religiosos exigem, né, quantias imensas de pessoas. Aqui viúva, essa viúva aqui, que naquele tempo, né, de Jesus, as mulheres, elas eram literalmente mantidas pelos seus maridos. Então, quando os maridos, né, faleciam, elas ficavam viúvas, se o marido tinha deixado alguma coisa, assim, elas viviam daquilo, ou da caridade, né, porque elas não tinham com que elas sobreviver. Por isso que Paulo de Tarso fala tanto, né, dos cuidados com as viúvas, que a igreja tinha que cuidar das viúvas, não é? Justamente para que elas não caíssem numa vida, né, de prostituição, ou para que não morressem mesmo. Então, espoliar a viúva é aqueles que abusavam da ingenuidade delas, sendo religiosos, exigindo quantias para a igreja. E cometeis adultério. Quando nós falamos adultério, todos nós, né, pensamos nas relações conjugais. Adultério no texto sagrado é interpretar a lei ao seu benefício. Interpretar um mandamento de forma desviada, ajustar, né? Então, por exemplo, não é o que sai, não é o que entra pela boca que torna impuro o homem, mas o que sai. Aí a pessoa, não, eu posso fumar, posso beber, posso usar droga, porque não é o que... Então, isso é um adultério. Nós precisamos... Porque se adultério fosse a relação conjugal, seria até fácil de resolver o problema, né? Mas não é isso. O adultério é tergiversar os fatos, é contrariar a natureza humana e, principalmente, modificar o sentido real da lei, como Jesus fala, né, para aqueles fariseus, que eles cometiam adultério quando eles diziam que honravam seus pais simplesmente porque eles davam dinheiro para o templo. Então, os pais
idosos que precisavam ser cuidados, o que eles faziam? Eles não queriam cuidar dos pais. Eles pegavam e davam, em vez de cuidar dos pais, em vez de honrar os pais, eles pegavam e davam dinheiro no templo, e com isso eles ficavam quites, compravam. Então isso é um adultério. Você está adulterando de forma terrível a letra da lei, que religioso é você, né? Afastai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Olha, tudo isso são virtudes, são conquistas, da alma. A brandura, a humildade, a caridade, né? Isso aqui não tá dizendo como que você se ajoelha, quantas vezes tu foi no centro espírita, quantos espíritos você expulsou, quantas obsessões você curou. Não. Mas qual é o seu tom de voz? Qual é o magnetismo que a tua voz carrega? Né? Você estando entre pessoas sobre as quais você tem poder, como que você se comporta? E a caridade, né? O entendimento da caridade, não é? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha como isso é profundo, né? Tudo isso é prática, porque você vai perdoar onde? Na prática. Não tem jeito de você aprender a perdoar sem ter sofrido uma ofensa antes, não é? Não tem jeito de você praticar humildade se você não estiver entre orgulhosos e entre arrogantes, aqueles que vão te colocar no seu lugar. Ou não há possibilidade de você ser humilde se você também não estiver com o poder na mão e podendo usar desse poder para diminuir o outro, você não usa, né? Podendo gritar, você não grita. Então, é isso. Não espereis dobrar a justiça do Senhor. Então, justiça. Iniquidade a equidade é justiça. Dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, ficar ajoelhado. Hoje, nós mudamos um pouquinho a genuflexão, né? Hoje a meditação é muito parecida com genuflexão, nós temos que ter cuidado, né? Com esses cantinhos do pensamento que a gente fica arrumando por aí, né? O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, ou seja, garantidor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, né, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nela. Então, é aquilo que a gente fala da instituição, né? Essa casa são as instituições. É aquilo que nós construímos, não é a nossa casa onde a gente reside, é a instituição, é
A filosofia, ela degenera na civilização. Quando o homem está distante da civilização, é mais fácil para ele elaborar raciocínios. Quanto mais civilizado, quanto mais cheio de tecnologia, fica mais complicado para ele parar e filosofar. Né? Então, a filosofia degenera na civilização. E a religião, ela degenera na instituição, nas casas de pedra que nós construímos para nelas, nas casas de pedra, realizarmos a religião, que são as instituições humanas, tanto políticas, quanto sociais, quanto religiosas. E se apoiarem nessas palavras, as que estiverem apoiadas nas palavras do Evangelho serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Mas não é fácil. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nela. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, seja centro espírita, seja igreja católica, seja igreja evangélica, seja judaísmo, seja mesquita, o que for, né? As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, não existe sistema político, não existe sistema religioso que resista, né, ao vento das renovações e ao rio do progresso. Então, é isso. Nós vamos ouvir a oração que a nossa Malvina vai fazer para nós, tá bom, Malvina? Tá bom, Márcia. Mestre Jesus, nesse instante, te agradeço imensamente pelo dia de hoje, pela família, pela paz que pude encontrar em meu coração, por tudo, Mestre Jesus, pelo trabalho, pelas refeições, pela família. Que tudo possa, Jesus, continuar melhorando e que possamos receber de Ti as bênçãos necessárias para o nosso adiantamento e os nossos tratamentos também de doenças. Mestre Jesus, leva luz e paz à casa dos meus amigos, aqueles que estão participando comigo nesse instante e também daqueles que não puderam estar conosco. Mestre Jesus, leva luz a todos aqueles que desencarnaram, socorra cada um, levando para o lugar necessário as escolas de atendimento, os hospitais de tratamento, e que todos possam ser, Mestre Jesus, socorridos por Ti e pela Virgem Mãe, Maria Santíssima. Mestre Jesus, peço por aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão com frio, com fome, abandonados, que uma mão amiga chegue até eles e possa ajudá-los com um agasalho, uma roupa quentinha, e que possam dirigir-lhe a palavra, ouvir-lhes. Jesus, ampara todos aqueles que estão nesse instante desesperado, que os espíritos amigos possam acolher, dando a intuição para que eles possam encostar num canto, se aquecer, ouvir uma palavra amiga. Jesus, derrama bênção sobre todos eles. Nesse instante, peço pelos lares, aqueles aonde as pessoas são drogadas, são alcoólatras, que eles possam, Senhor, ouvir a tua voz, dos espíritos amigos também, do anjo que lhes guarda sempre, que eles possam, Senhor, ouvir e entender que vão se modificando aos poucos até chegar ao que deve no segmento. Jesus,
Peço pelos hospitais, as creches, os orfanatos, que a tua luz, a tua misericórdia, Jesus, derrame bênção sobre todos. Também peço, Senhor, pelo nosso Brasil, pelos nossos políticos, que eles possam, Senhor, entrar em entendimento e cumprir a obrigação que cada um tem, porque foram eleitos para isso. Que eles possam, Senhor, pensar e aprovar coisas boas para eles e para nós. Que a tua misericórdia, Jesus, entre em pensamento com essas pessoas e que tua luz, tua misericórdia seja com todos. Também peço, Senhor, por aqueles que foram mortos, por pessoas descuidadas no trânsito. Ilumina, Senhor, a cabeça de cada um que vai caminhando, dirigindo sem preocupação, que eles possam pensar um pouco nos outros, nas suas famílias e seguir em frente, se melhorando a cada dia. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, que possamos ter uma boa noite de sono, um bom descanso, para recomeçar um lindo dia amanhã. Obrigada, Senhor. Esteja conosco, hoje, agora, por todo sempre. Que assim seja. Então, que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos, então nós estamos aqui, né? Nós vamos hoje falar, no tempo que nos resta, sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Então, esse livro é um livro bem complexo, fala de uma ciência que a gente não domina, mas nós vamos passar olhos, né, nos textos, e é importante também que nós tenhamos. E ele, antes de mais nada, né, queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, né, que não é detalhe, esse livro foi escrito pelo Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Então, o primeiro prefácio que nós lemos na reunião passada, né, no sábado passado, ele é do Emmanuel. Esse daqui, ele foi escrito pelo Valdo Vieira. Esse, ante a Mediunidade, é do André Luiz, e esse foi escrito pelo Chico Xavier. E aí os capítulos ímpares foram psicografados pelo Valdo Vieira e os pares pelo Chico Xavier. É isso ou é o contrário? Mas o que importa é que cada médium recebeu um capítulo, um recebeu o par, outro recebeu o ímpar. Vamos lá, ante a mediunidade. Então, nós já lemos o prefácio do Emmanuel, agora nós vamos ler o prefácio do André Luiz. Eu acho que nós vamos ficar só na leitura mesmo. Depois de um século de mediunidade à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros, então veja só, um século são 100 anos, certo? Então esse livro, né, saiu quando o Espiritismo fazia 100 anos, né? Portanto, 1857, 1957, quando eu nasci. Então, vamos lá. Com inequívocas provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocados à prova, temos-la ainda hoje incompreendida e ridicularizada, a doutrina espírita. Os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam-na até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem quase todos aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Junto deles, porém, os espiritistas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação, conscientes de sua presença e significado perante a vida.
Taxados muitas vezes de fanáticos, prosseguem eles a feição de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo, atentos aos princípios enfeixados por Allan Kardec em sua codificação basilar. Esse aqui são os espíritas pioneiros de 65 anos atrás, ou mais, né? Aqueles precisasse de um Chico Xavier hoje, ia ser difícil de achar. Alguém disse que os espíritas pretenderam misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para a sua parte científica. E acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo. Que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esferas ultraterrestres. E que um químico, ao dosar o azoto da lecitina, não se deixa impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana, acrescentando que, em metapsíquica, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra-terra, acima de qualquer teoria, para somente indagar, muito humildemente, se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas leis pregressas ou vindouras. Então, só ficar ali questionando, colocando o médium muitas vezes numa situação terrível, como faziam, né? Teve histórias que não dá nem para falar de médiums, de materialização, que ficaram, quase morreram, né? Em função, o pessoal não conhecia as leis que regiam o fenômeno, e então colocaram em risco a vida desses médiums só para confirmar aquilo, né? Então, são aqueles que não querem reconhecer o aspecto religioso do espiritismo, que é muito pujante no Brasil. Então, estávamos vivendo esse momento de muito questionamento. O espírita, contudo, apesar do respeito que consagram à pesquisa dos sábios, os espíritas, né, não podem abdicar do senso religioso que lhes define o trabalho. A percepção de que aqueles fatos comprovados pela ciência espírita, eles têm uma consequência moral, e essa consequência moral é o aspecto religioso do espiritismo. Julgam lícito reverenciá-los, né, aproveitando-lhes estudos e equações, qual nos conduzimos nestas páginas, tanto quanto eles mesmos, os sábios, lhes homenageiam o esforço, utilizando-lhes o campo de atividade para experimentos e anotações. Então, os cientistas só querem saber de experimentar médium, né? Experimentar médium e só. E depois, quando, não, parece que isso aqui está correto. Pronto, acabou. Não desvenda a consequência moral deles. Consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral, porquanto o historiador sem dignidade é veículo de imprudência. O fisiologista sem respeito para consigo próprio quase sempre se transforma em carrasco da vida humana, e o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte. Portanto, sempre há que se pensar na consequência moral dos conhecimentos que a pessoa vai tendo acesso, né? Se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer que enquistem na visão de mundos etéreos, enquistem
vem de quisto, né? Endureçam. Quisto, sabe aqueles carocinhos, né? Que viram tumor depois, né? Ah, eu tô com quisto na cabeça, tô com quisto no útero, né? Ou cisto, né? Cisto. O quisto, ele parece que é mais durinho, né? Então, que se enquistem, se endureçam na visão de mundos etéreos para enternecimento beatífico e esterilizante. Não é para isso, né? Mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Então, é interessante, né, que a palavra útil, ela é muito útil, é muito utilizada pelos espíritos nobres na codificação, utilidade, útil, aparece muito. Porque útil é tudo aquilo que é bom. Bom e útil poderiam ser sinônimos. Já que bom só Deus, né? Então, na nossa faixa, bom é aquilo que é útil, que serve para algo. Se analisam as emanações anímicas, aquilo que é próprio do corpo, né? Por isso anímico, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta, assim como na solução dos problemas do destino e da dor junto da humanidade, de modo a se esvaziarem penitenciárias e hospícios. E se algo procuram acima do terra-terra, esse algo é a educação de si mesmos, através do bem puro aos semelhantes, com o que aspiram, sem pretensão, a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Olha aquilo que eu falei, né, sobre como esse livro foi escrito. A convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos deste livro em noites de quintas e terças-feiras, na cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais. O prefácio de Emmanuel e os capítulos pares, então é invertido, foram recebidos pelo médium Chico Xavier. É o contrário do que eu falei. E o prefácio de André Luiz e os capítulos ímpares foram recebidos pelo médium Valdo Vieira. Tem outro livro também que foi assim, que é Sexo e Destino, né? Cada médium recebeu um capítulo e parece que eles estavam, inclusive, em cidades diferentes. Então, aqui o André Luiz está falando dos espíritas e todas essas características, né, de espíritos, mas que, sinceramente, elas se encaixam muito mais nos espíritos pioneiros do que nós outros, né, os espíritos da atualidade do movimento espírita. Não que eu seja uma pessoa que, né, de pouca fé, mas não é isso, é porque realmente nós vivemos um momento mesmo de amolecimento, assim, né, dos nossos esforços. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria. Olha só. Isso, 1957. O quanto isso hoje está, né, muito mais provado pela medicina. Segundo o padrão vibratório em que se exprima. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito, ou seja, as informações têm que ser por revelação, né? Por isso que a doutrina espírita ela tem também o seu caráter de revelação, né? Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva
Ele já está prevendo aqui, porque ele iria dizer muita coisa, revelar muita coisa, né? E com certeza viriam as críticas. Prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo para tornar a substância espírita desse livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, como quem se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros de excursão. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro no que se refere à definição e nomenclatura, atentos às circunstâncias de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas que os precederam. Assim, as notas dessa natureza neste volume, tomadas naturalmente ao acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, valem aqui por vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Então, quanto hoje a neurociência vem corroborar o que esse livro já abria para nós, não é? Por isso que eu digo que esse livro é importante, que a gente pelo menos leia, ainda que não venhamos a entender, porque tem questões aqui que é de ciência pura mesmo, eletricidade, tanta coisa. Mas que venhamos pelo menos a ler, não é? Já que nós estamos estudando a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade, né, nos dias de quarta-feira. Então, esse livro, ele é uma das nossas bases, né, de estudo. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos precisos ao conhecimento de nós mesmos. Então, o autoconhecimento. Né? A parapsicologia nas universidades, né? Aqui esse era um momento em que a parapsicologia ganhava corpo, né? E a metapsíquica também. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade. Porque a verdade é uma só. Né? Mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos por nossa vez a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito, para a realidade maior. André Luiz, Uberaba, 11 de agosto de 1959. Eu já tinha 2 anos. Mas o livro estava escrito porque o prefácio, né, é a última coisa que os autores escrevem. Mas então, eu acho que nós já lemos, nosso tempo já esgotou, e vamos ouvir a prece, então, que o Eliseu vai fazer, tá bom, Eliseu? Para nós encerrarmos nossa reunião. Ok. Queridos irmãos, aqui presente, levemos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecemos
querido mestre, agradecido, Senhor, por mais essa chance de nós aprendermos um pouco mais nesse estudo, para enriquecer nosso conhecimento, entender a vossa mensagem. Mestre amado, abençoe-nos essa noite, abençoe nossas casas, nossos amigos, os lares dos nossos amigos, todos presentes, e socorrei, Senhor, os que necessitam de Ti. Nesse momento estão passando as necessidades, que são imensas, e só agradecer, Senhor, por todas as bênçãos e misericórdia que tem tido conosco, com a nossa humanidade. Abençoe o nosso imenso país, Brasil, e todos os brasileiros e vizinhos. Abençoe o planeta Terra, Senhor. Que os homens saiam da sua insanidade e voltem a entender a Jesus Cristo como seu Salvador. Guarde-nos de todos os males, Senhor. E se nos permitido for, possamos participar centenas de vezes desse estudo e enriquecer nosso conhecimento. Muito agradecido ao Pai e ao Filho. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos vocês. Muita paz. Estivesse falando, tá bom? Obrigada, Malvina. Obrigada a todos. Obrigada a Boa noite, você. Malvina. Boa noite a todos.